O filme começa com uma narradora nos levando para 1985, onde após um grande protesto no Brasil, foi encerrado o regime autoritário chamado ditadura militar, e após algumas complicações com os presidentes do país, a economia do Brasil foi cada vez mais piorando. Posteriormente, o filme nos leva para 29 de setembro de 1988, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, onde vemos Luísa junto do seu filho Alexandre, deixando Murilo, seu marido, em frente do local de trabalho, e após se despedir de sua família, vemos o homem entrando no aeroporto e retornando a pilotar aviões. Logo que chega no local, Murilo cumprimenta seus companheiros de trabalho chamado Evangelista, e a irmã do homem chamada Cláudia, e em meio à conversa, Cláudia apresenta a tripulação que irá embarcar junto deles, e assim, conhecemos Rafael, Valente e Silvia. Em seguida, vemos Nonato lavando seu rosto no banheiro, e assim que se retira do local, vai até um telefone público e liga para Dona Severina, sua mãe, e questiona sobre como a mulher estava com sua ausência, e após conversarem sobre sua filha, Nonato diz que iria fazer algo para ajudar a condição financeira de Severina. Depois disso, o filme nos mostra a tripulação embarcando no avião que iniciaria o voo 375 com destino para o Rio de Janeiro, e logo em seguida, vemos os passageiros se acomodando no avião, e entre a multidão, vemos Nonato embarcando no voo. Após finalizarem as medidas de segurança, Murilo e Evangelista iniciam a decolagem do avião, e logo que estabilizam no céu, vemos os comissários de voo oferecendo um lanche para os passageiros, e depois de Nonato rejeitar os alimentos, começa a observar o ambiente do avião. Não muito tempo depois, Nonato recolhe a sua mochila, retira um revólver e esconde debaixo de sua blusa, e com isso, caminha para a cabine dos pilotos. Entretanto, encontra a porta trancada e começa a discutir com Valente para permitir sua passagem, e em meio à discussão, Nonato aponta seu revólver e atira contra o rapaz. Enquanto Valente providenciava chaves para abrir a porta, Nonato começa a disparar contra a porta que dava acesso aos pilotos, e durante o desespero, Evangelista abre a porta para o rapaz entrar no local, e assim que encontra os pilotos, ordena que eles direcionem o voo para Brasília, e graças ao risco de vida, Murilo altera o percurso e começa a pilotar para Brasília. Ainda no mesmo momento, dentro do Centro Integrado de Defesa Aérea, Luzia descobre que havia algo de errado com o voo 375, e assim que tenta contatar os pilotos, Murilo liga seu microfone e faz com que Nonato fale o que estava acontecendo, e devido a isso, Luzia anuncia para o responsável do local que o voo 375 estava sendo sequestrado. Enquanto isso, Nonato anuncia para os passageiros que ele estava realizando um sequestro, e assim que retorna para a cabine, vemos o capitão Andrade comunicando com Murilo, e com isso, Murilo conversa com o rapaz para descobrir qual era seu objetivo, e assim, Nonato revela que iria para Brasília para desviver o presidente José Sarney, e graças a isso, Andrade anuncia para sua equipe que era para eles liberarem passagem para o voo 375 pousar em Brasília. Após algum tempo, Murilo começa a conversar com Nonato para tentar amenizar o que estava prestes a acontecer, e em meio ao diálogo, Cláudia aparece na cabine e pergunta se alguém estava precisando de algo, e após Evangelista responder que estava precisando de um copo de água, Nonato acompanha Cláudia a recolher o pedido, e graças a isso, Murilo conversa com Luzia e diz o que estava acontecendo na aeronave. Enquanto isso em Brasília, o filme nos mostra uma reunião no Congresso, onde o ministro Sobral Quintanilha discute com os maiorais do país sobre a situação da reputação do presidente, e durante a reunião, um homem chama o brigadeiro Bastos para fora do local, e assim, Andrade revela sobre o sequestro do voo 375 para o homem. Depois disso, Murilo diz para Nonato que iria mudar a altitude do avião para poupar combustível, já que tinha mudado a rota, e com isso, Andrade diz para Luzia entrar em contato com os pilotos para descobrir o que estava acontecendo na aeronave. Assim que Evangelista diz para Nonato que eles precisavam responder ao chamado, o homem começa o processo para a resposta. Entretanto, Nonato se assusta com a movimentação e elimina Evangelista, e devido ao corpo do rapaz estar em cima do manche, o avião começa a direcionar para o chão, e após algum tempo, Murilo consegue reposicionar o corpo de Evangelista e retoma o controle da aeronave. Após o ocorrido, Murilo começa a discutir com o rapaz, e assim, Nonato se retira da cabine enfurecido, e logo que o jovem toma distância, Murilo entra em contato com Luzia e revela o que tinha acontecido. Depois disso, enquanto Nonato estava se recuperando, Cláudia começa a caminhar em direção da cabine dos pilotos, porém, o rapaz ordena que ela volte para o fundo do avião e não saia de lá, e ao longo da conversa, um dos passageiros observa o revólver que Nonato estava segurando. Enquanto isso, Bastos conversa com Sobral sobre o que estava prestes a acontecer, onde revela que em último caso, deveriam abater a aeronave para proteger o presidente, porém, só poderiam realizar o procedimento caso o próprio presidente autorizasse. Graças a isso,
O filme nos mostra o exército preparando caças para o abatimento do voo 375, e enquanto um dos aviões se dirigia para próximo do Boeing, vemos Sobral anunciando para José Sarney sobre o que estava acontecendo. Posteriormente, Andrade e Luzia conversam com o delegado Rodrigues sobre os detalhes do sequestro, e após anunciar para o delegado que o avião poderia ser abatido caso não fosse resolvido o ocorrido, o filme nos mostra o noticiário anunciando que o sequestro do voo 375 foi confirmado. Logo em seguida, o filme nos mostra o caça se aproximando da aeronave, e não muito tempo depois, Murilo e Nonato descobrem a aproximação, e logo em seguida, Luzia revela que o capitão Andrade gostaria de falar com o sequestrador. Assim, Andrade e Nonato começam a negociar um pouso no aeroporto. Entretanto, o rapaz recusa aceitar qualquer proposta, e ao longo da conversa, Nonato revela que estava fazendo aquilo porque o presidente tinha arruinado sua vida e a vida de sua família. Porém, a dupla começa a discutir e finalizam a chamada sem uma solução. Depois disso, o filme nos mostra um dos passageiros chamado Shibata conversando sobre uma possível reação ao sequestro. No mesmo momento, Sobral diz para o delegado Rodrigues que tinha conseguido autorização para o abate da aeronave caso eles não conseguissem um acordo com o sequestrador. Em meio ao diálogo, Luzia entra na sala e diz que gostaria de negociar com Nonato. Entretanto, Andrade reluta em permitir o diálogo. Posteriormente, Murilo tenta conversar sobre a vida com Nonato, e não muito tempo depois, Luzia entra em contato com a dupla, e com isso, a moça inicia o diálogo pedindo desculpas pela forma que eles e seu país estavam cuidando de Nonato, e expõe um pouco da sua vida enquanto dizia que sabia exatamente a situação que o rapaz se encontrava. Durante a negociação, Murilo encaminha o avião para uma nuvem escura, e diz que não tinha condições de pousar no aeroporto de Brasília, e graças a isso, Nonato se retira da cabine e começa a ameaçar os passageiros, e assim, Shibata com seus amigos se levantam para reagir ao sequestro. Porém, Nonato descobre o plano e atira contra o homem. Logo que retorna para a cabine, Murilo e Nonato começam a discutir, e após o jovem agredir o homem com uma coronhada, Murilo revela para o rapaz que o combustível do avião estava acabando, e diz que caso eles não pousem em uma cidade próxima, a aeronave iria cair, e ao longo da conversa, recebem uma mensagem dizendo que tinha autorização para o abate do avião. Graças a isso, Nonato ordena que Murilo peça para cancelar o abate e diz que irá pousar no aeroporto mais próximo. E assim que recebem a notícia, o Centro Integrado de Defesa Aérea começam a se movimentar para receber o avião em Goiânia. Mas antes de se retirar, Rodrigues diz que irá levar Luzia com ele para a cidade. Durante a viagem até Goiânia, Murilo e Nonato conversam sobre suas vidas pessoais, e não muito tempo depois, é anunciado para os passageiros que o avião iria pousar em breve. E assim, os comissários de voo instruem a multidão a se posicionar para o pouso de emergência. Logo que estavam prestes a pousar, Nonato começa a se desesperar e ordena que o piloto pouse em Brasília. Porém, Murilo diz que seria impossível já que a aeronave estava sem combustível, mas mesmo assim, diz para o piloto do caça que gostaria de mudar a rota para Brasília, e graças a isso, o caça se posiciona atrás do avião e começa a atirar enquanto o piloto ordena que Murilo pouse em Goiânia. Devido à situação, Murilo começa a realizar uma manobra com o avião. E assim que a aeronave estava de ponta cabeça, Nonato cai no chão e derruba sua arma. E com isso, Rafael destranca seu cinto de segurança e corre para alcançar o revólver. Porém, Nonato recupera sua arma e ordena que o moço voltasse para seu lugar. Logo que Murilo termina a manobra, Nonato diz que iria eliminar o homem. Entretanto, Murilo realiza outra manobra e a aeronave começa a cair repentinamente. E com isso, Nonato é arremessado para a área dos passageiros, e durante a descida, o rapaz começa a colidir com o teto e com os assentos. Assim que o avião estava próximo do chão, Murilo consegue retomar o controle do manche e vemos que Nonato estava inconsciente. E assim que o piloto consegue ativar os trilhos de pouso, Murilo consegue atingir o chão e pousar em segurança. Após anunciar para a torre do aeroporto o pouso concluído, Murilo sai da cabine dos pilotos e fica observando os passageiros, e assim que avistam o homem, começam a bater palmas pelo feito. Mas enquanto estava sendo prestigiado, Nonato se levanta com a arma apontada para o homem. Enquanto isso, o filme nos mostra o policial Rodrigues preparando sua equipe para a descida da tripulação da aeronave, e dentro do avião, Nonato anuncia que para cada pessoa que saísse do Boeing, uma pessoa seria eliminada, e assim, começa a discutir com Murilo sobre o que estava prestes a acontecer. Porém, o piloto diz que eles iriam esperar a polícia entrar em contato com eles. No fundo do avião, Valente discute com Cláudia sobre os perigos que estava correndo, e mesmo assim, o rapaz abre a porta do avião e desce sem nenhum equipamento de segurança. Enquanto isso, Rodrigues conversa com Sobral e Bastos sobre os procedimentos que iria seguir, e após o diálogo, o delegado instrui sua equipe sobre como irão capturar o sequestrador. Ainda no mesmo momento, o negociador profissional conversa com Luísa sobre como dialogar com Nonato, e logo em seguida,
A mulher pede para o rapaz liberar os passageiros do avião, mas ao longo da conversa, Nonato avista militares armados em volta da aeronave e começa a se desesperar. Após isso, Murilo acalma o rapaz sobre o que estava acontecendo, e assim, Nonato pede para que coloquem combustível no avião em troca de alguns passageiros, e após Luísa dizer que não seria possível, novamente Nonato se desespera e diz que iria eliminar todos do avião, e assim, Rodrigues aciona sua equipe e os policiais começam a invadir a aeronave. Dentro da cabine, Murilo diz que Nonato precisará de outro avião para sair dali, e diz que se fosse necessário, iria pilotando o novo avião junto com o rapaz, e após o rapaz aceitar a proposta, Rodrigues cancela a invasão no Boeing e Luísa anuncia que iria providenciar a aeronave. Logo em seguida, Rodrigues organiza alguns atiradores de elite para bater Nonato, e dentro da cabine, Murilo pede para que o rapaz permita que os policiais possam retirar o corpo de Evangelista com dignidade, e assim, vemos 2 passageiros retirando o corpo do homem, e ao longo do trajeto, Cláudia entra em desespero e começa a ofender Nonato. Ainda no mesmo momento, o filme nos mostra os noticiários informando a eliminação de Evangelista enquanto o corpo do homem era retirado, e enquanto isso, vemos a preparação do avião que Murilo e Nonato iriam embarcar, onde dentro da aeronave, iria um policial escondido. Dentro do Boeing, Nonato questiona sobre o porquê do homem ter parado de pilotar avião e ter retornado após algum tempo, e assim, Murilo explica que a empresa que trabalhava forçava seus funcionários a trabalhar mais tempo do que permitido, e que graças a isso, ameaçou entrar em greve, e como resposta, a empresa suspendeu o homem de trabalhar por 2 meses. Após o relato, a dupla começa a conversar sobre os pontos turísticos do Brasil, e não muito tempo depois, os homens avistam um novo avião que iriam embarcar, e no mesmo momento, Luísa anuncia que somente Nonato e Murilo iriam se retirar do Boeing. Antes de se saírem, Nonato pede para que Luísa escreva uma carta para sua filha, e assim, a moça aceita o pedido e começa a escrever o que o rapaz dizia, e logo que finaliza a mensagem, Murilo diz que eles precisavam ir, porém, Nonato diz que o novo destino dos homens seria o Paraguai. Com isso, vemos Nonato saindo do Boeing acompanhado da tripulação, e assim que chegam no novo avião, o rapaz começa a averiguar a aeronave. Entretanto, o policial que estava escondido atira contra o moço, mas erra o alvo. Graças a isso, a tripulação começa a correr do local, e devido à situação, Nonato atira na perna de Murilo, e como resposta, os atiradores de elite atiram no rapaz, e assim, conseguem capturá-lo. Posteriormente, o filme nos mostra Sobral assistindo os noticiários, onde o repórter revela a real motivação do sequestrador, e ainda no mesmo momento, enquanto Murilo estava sendo socorrido, Luísa vai até o local e se apresenta pessoalmente para o piloto. E não muito tempo depois, as autoridades transferem Nonato para a mesma ambulância de Murilo e levam a dupla para o hospital. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme O Sequestro do Voo 375. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!